Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz, tranquilos, que tenham passado um bom dia de Natal com a família. Então, como de costume, vamos salmodiar. Hoje nós vamos salmodiar no Salmo 106. Vou fazer a leitura a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes, murmuraram nas suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso, levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações, e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor, e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, o provocaram a ira com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias e fez juízo, e cessou aquela peste. E isso lhe foi contado como justiça, de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente aos seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhe dissera, antes se misturaram com os gentios, e aprenderam as suas obras, e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com o sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras, e se corromperam com seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. E os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se assenhoraram deles, e os seus inimigos os oprimiram, e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, a sua aflição, atendeu a sua aflição, ouvindo seu clamor. E se lembrou da sua aliança, e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que eles tivessem misericórdia misericórdios que o levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus santo, mas nós sabemos que tu és um Deus de princípios, e que as tuas ordenanças foram feitas para a nossa proteção e para a adoração perfeita a ti. Senhor, que nós possamos levar uma vida de obediência à tua palavra. O Senhor sabe das nossas limitações, sabe da nossa natureza pecaminosa, mas nós conhecemos o teu poder, a tua graça e o poder do Santo Espírito. Então nós oramos, Senhor, que nós possamos sempre te adorar em espírito e em verdade, de maneira bíblica, com um coração apaixonado, onde o Senhor sempre seja o primeiro em nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus. Os irmãos não estranhem. Capítulo 1. Versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente.
E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Até aqui. Amém? Vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro pela palavra dessa noite, pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor esteja nos dando entendimento, sabedoria, e que nós possamos, Senhor, conhecer e aprender os teus altos caminhos. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja, isso aqui é um texto clássico, estamos vivendo uma época única no ano. A questão do Natal. Daí no final eu quero falar um pouquinho sobre como comemorar o Natal. Mas quando eu estava orando por essa palavra, me chamou a atenção o seguinte: muitos de nós, mesmo quem está dentro da igreja, a gente cai de paraquedas no Natal. É como se fosse um evento que foi colocado lá e todo mundo habituado a comemorar, juntar com a família, fazer muita comidaiada. No caso de nós cristãos, lembrarmos do nascimento de Jesus. Mas assim, o Natal é muito mais do que isso. Veja, além desse versículo, essa passagem de Lucas, ela aparece aqui isolada. Mas o que nós temos que entender? Nós temos que entender que existe todo um processo. Então, essa noite, eu quero falar para os irmãos sobre o Cristo das profecias bíblicas. O que eu quero transmitir para os irmãos? Que existe toda uma história profética. Nós temos que entender primeiro, nós servimos um Deus soberano. E a sua vontade sempre se cumpre. Esse Deus soberano, lá na eternidade passada, já escreveu toda a história, antes que a terra existisse. Antes que nós existíssemos, antes que o universo como nós conhecemos existisse. A Bíblia fala que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, foi imolado antes da fundação do mundo. O que a Bíblia está querendo nos ensinar? Que a Trindade, lá na eternidade passada, decidiu, nas três pessoas, de que Jesus seria o Cordeiro, que viria tirar o pecado do mundo. E aí o que acontece? Deus fez um decreto. Dentro desse decreto está a criação do universo, criação da terra, criação do homem, a queda de Adão, todos os fatos que ocorreram, todo o seu povo eleito de Israel, a vinda de Jesus ao mundo, o sacrifício de Jesus, e nesse decreto, inclusive, estou eu e vocês. Por quê? Porque a Bíblia também me ensina que o nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, quando eu existia apenas na mente de Deus, Deus já determinou que eu seria seu filho. É uma coisa tão profunda e tão difícil para nós compreendermos, porque Deus é um ser tão mais inteligente do que nós, que a nossa limitação humana ela é um problema. Compreender os atos soberanos de Deus é algo difícil para nós. Porque, veja, nós raciocinamos primeiro dentro de um corpo pecaminoso. Segundo, dentro de 1,5 kg de cérebro. Então é muito difícil entender o poder, a transcendência, a imanência, todos os atributos de Deus é algo difícil para nós. Mas o que eu quero que vocês entendam, nada na história humana é acidente. Tudo acontece segundo a providência, segundo o decreto, e tudo nos é avisado através da profecia bíblica. Então qual é a ordem? Primeiro, acontece um decreto de Deus, vai ser assim. Após acontecer o decreto,
acontece uma profecia. O que é uma profecia? A profecia é um aviso antecipado daquilo que vai acontecer. Deus prova a sua soberania, Deus prova o seu poder, Deus prova a sua capacidade infinita, nos dando a história antes dela acontecer. E no caso de Jesus é extremamente marcante as profecias que estão escritas sobre ele. Aí o que acontece? Dada a profecia, entra em ação a chamada providência divina. O que é a providência divina? São os atos soberanos de Deus executando a história. Então tudo está na mão do Senhor. E no caso de Jesus Cristo, isso que nós vamos falar hoje, que é o Cristo das profecias, muitos crentes conhecem isso de maneira solta. Uma ou outra profecia, uma ou outra citação. Então qual que é a minha ideia? Minha ideia é mostrar para vocês, através do Antigo Testamento hoje, as profecias que falavam da vinda de Cristo. E de como elas vêm e tocam a nossa vida. Tem profecias que nós vamos lidar hoje, que nós não sabemos nem o tempo dela. Aconteceu antes do dilúvio. Por exemplo, se você vai para uma cronologia bíblica, o que a gente chama de cronologia dura, eu pegando todas as datas que tem bíblica, hoje eu estou mais ou menos com 6.000 anos de história. Então, quando eu pego uma profecia lá do Jardim do Éden, eu estou falando de pelo menos 6.000 anos. Agora, existe uma linha de teólogos que entende que você contar o tempo bíblico dessa maneira é perigoso. Por quê? Porque nas genealogias era muito comum pular descendente. Então você pega José, filho de Melqui, Melqui, filho de Melquisedeque, Melquisedeque, filho de Enoque, Enoque, filho de Emanuel. Só que ali no meio entre os dois tem 3, 4 gerações. Então existem profecias aqui que podem ter sido dadas há 20.000 anos, há 25.000 anos. E eu acho muito importante, veja, respeitamos quem gosta da cronologia dura, acho ela coerente, eu acho ela coerente, mas quando eu comparo todas as genealogias da Bíblia, nenhuma delas fecha 100%. Faltam gerações no meio. Por exemplo, numa geração dada por Mateus, aparece uma lista de descendentes. Na mesma genealogia de Jesus em Lucas, tem descendente que não aparece. Na mesma genealogia em Esdras, tem descendente que aparece, mas falta outro. Então existe uma chance muito grande, e isso é muito comum na literatura judaica, de pularem gerações. Então eu acho que é extremamente coerente, quando eu falo nas primeiras profecias bíblicas sobre Jesus, você está conversando aí em torno entre 10 e 20.000 anos. Isso é bem coerente. Mas se um dia você encontrar um irmão, olha, para mim é 6.000 anos, amém, isso aí não tem nada a ver, não é salvítico, é mera especulação bíblica. Mas o que eu quero que vocês entendam é o caminho da profecia bíblica acerca de Jesus. Em Jesus se cumpriram mais de 100 profecias. Nós não vamos falar de todas, nós vamos falar das principais aqui. Entendeu? E eu espero, pela graça de Deus, conseguir ler todos os textos que eu separei. Então vamos ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura expositiva dos textos. Gênesis capítulo 3. Versículo 14 diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizesse isto, maldita serás mais que toda a terra, toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Aqui é a primeira profecia sobre Jesus. O que acontece? Houve a queda, Eva, enganada pela serpente, pecou. Aí ela deu a fruta para Adão comer, Adão comeu, consentiu em comer. O pecado entrou na humanidade, a morte, a maldição, uma série de problemas entraram. E esse casal teve que ser expulso do Jardim do Éden. Por quê? Para que eles não comessem da árvore da vida. Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles permaneceriam eternamente em pecado, afastados de Deus. Para que essa tragédia não acontecesse com a raça humana, eles foram expulsos do Jardim do Éden. E Deus colocou uma espada flamejante guardando a árvore da vida e guardando o jardim. Só que antes dessa expulsão do Éden, Deus ele deu as consequências do pecado. Por exemplo, para Adão ele falou, olha, maldita será a terra, do suor do teu rosto comerás. Daí que veio o esforço do trabalho. Aí da serpente ela vai rastejar. Aí para a mulher vai multiplicar as dores de parto. E a mulher terá desejo de dominar sobre o marido. Mas o marido dominará sobre ela. Isso explica muito da guerra dentro dos nossos casamentos. Aí o que acontece? Vem a principal profecia. E qual que é a profecia? Colocarei inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Mas a semente da mulher esmagará a tua cabeça. E você ferirá o calcanhar dela. Que profecia está sendo falada aqui? De que Deus daria um descendente que iria esmagar a serpente. Olha que interessante a força dessa profecia. Quando nós corremos da história bíblica, aqueles que foram salvos na antiga aliança, foram salvos em cima da fé no descendente que viria trazer libertação. Esse descendente veio, Jesus Cristo. Hoje nós somos salvos pelo quê? Pela fé no descendente que já veio. Então, a mesma salvação que chegou até nós, através do Cristo ressurreto, foi a salvação de Abraão, de Jacó, de Isaac, dos heróis do Antigo Testamento. Eles creram que Deus mandaria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E de que maneira que a serpente feriria o calcanhar? Na crucificação de Cristo. Esse é um dos quadros que aponta para a crucificação. E de que maneira que se manifesta a inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente? É a guerra do mundo espiritual maligno contra a igreja, contra o povo de Deus. Na antiga aliança havia o povo de Deus, não existia igreja ainda, existia povo salvo de Deus. A igreja aparece só na nova aliança. Mas nas duas alianças, a semente da serpente está combatendo a semente da mulher. Essa profecia aqui é a profecia que aponta diretamente para Jesus Cristo, Senhor, Salvador e Consumador da fé. Isso aqui foi decretado na saída do Éden. Cumpriu ou não cumpriu? Passaram-se pelo menos aí de 6 a 8 mil anos. E Jesus veio. E a forma que ele veio nós vamos ver nas outras profecias. Amém? Aí a história avança um pouco. Vamos para Gênesis capítulo 22. Hoje nós vamos usar muitos textos bíblicos. Versículo 18. Diz assim: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O que acontece aqui? Aqui nós caminhamos milhares de anos. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Aí Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, mata Abel. Aí Caim
ele é degradado, ele é como, não é bem uma expulsão, ele é colocado para longe, entendeu? Aí nasce um filho chamado Sete. Aí na descendência de Sete vem um descendente chamado Enos, onde começa a se adorar o Senhor, invocar o nome do Senhor. Aí aparecem duas linhagens, a linhagem piedosa de Sete e a linhagem maligna de Caim. A história vai se desenrolando até que vai acontecer o dilúvio. Por quê? Porque houve muita contaminação na terra, houve mistura das duas linhagens. Apenas a família de Noé não se misturou. Houve, na nossa opinião, contaminação espiritual com anjos caídos, com demônios. A maneira que isso aconteceu nós não sabemos exatamente, mas muita feitiçaria, muita coisa errada, entendeu? Que trouxe contaminação, e aí Deus traz o dilúvio. Após o dilúvio, a história recomeça com a família de Noé. Mas logo após Noé, acontece o advento da Torre de Babel, onde um herói chamado Nimrod viajava a terra, fazendo escravos, dominando outras cidades. E a tradição judaica conta o seguinte, que ele matava todas as crianças, porque ele queria matar o descendente, que ia esmagar a cabeça da serpente. Resultado da história, Deus vem sobre Babel, confunde todas as línguas e os homens se espalham pela terra. Só que nessa época a terra era um continente só. Na narrativa do plural, na narrativa do Gênesis, a palavra está no singular. A terra estava sem forma e vazia. Curiosamente, a ciência mostra que o nosso planeta já teve um único continente. Só que quando se confundiu as línguas, esses povos se espalharam. E o que aconteceu? Na descendência de Noé, teve um descendente de Noé chamado Peleg. Peleg quer dizer repartir. O que nós entendemos? Depois das famílias e os animais se espalharem pela terra, a terra se dividiu nos continentes. Por isso que só tem onça na América Latina. Por isso que só tem canguru na Austrália. Por isso que só tem coala na Austrália. Porque nos dias de Peleg, a terra se repartiu. Só que o que acontece? Da descendência de Peleg, Deus levanta um homem no meio de um povo pagão, no meio de um povo idólatra. Esse homem é Abraão. Com esse homem, Deus estabelece uma aliança. E Deus dá uma ordem para esse homem, ó, vai peregrinar sobre a terra, porque eu vou te dar uma terra. Passados alguns anos, nasce um filho, com Abraão já velho e com Sara já com o ventre fechado para filhos. E aí o que acontece? Esse filho chamado Isaac, quando está moço, Deus fala, me sacrifica o teu único filho. Aí Abraão pega 2 servos, pega um jumentinho, pega lenha, pega um cutelo sacrificial e leva Isaac para um local chamado Monte Moriá, onde se imagina hoje está o Muro das Lamentações, em Jerusalém. Aí o que acontece? Abraão amarra Isaac, ajeita a lenha, e aí levanta o cutelo para fazer o sacrifício. Quando ele levanta o cutelo para imolar Isaac, Deus fala, basta Abraão, agora eu sei que tenho tudo de ti. E aí Deus vem e faz essa promessa, estabelece uma aliança com Abraão. E dentro dessa aliança, Deus fala o seguinte, em ti serão benditas todas as nações da terra. Na tua descendência, quem é essa descendência? Jesus Cristo. Quem são as famílias benditas da terra? Eu e você. E todos aqueles que já viveram na era cristã e já passaram por esse planeta. Essa profecia se cumpriu 100%. Só que aí a história continua. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem 2 filhos. Um chamado Esaú, outro chamado Jacó. Deus escolhe Jacó para dar continuidade na profecia. Aí Jacó tem um filho chamado José. Esse filho José é vendido para o Egito.
E aí todo o povo da casa de Jacó tem que ir para o Egito para fugir da fome. O livro de Atos dos Apóstolos diz que foram 75 almas. No discurso de Estevão, de Atos 6, foram 75 almas. Aí Jacó chega no Egito, abençoa Faraó. Eles cuidam da criação de ovelhas numa região de bastante pasto no Egito. E Jacó, com 147 anos, está à beira da morte. Só que Jacó era profeta. E olha que interessante a profecia que ele nos dá acerca do Senhor. Gênesis capítulo 49. Olha que bacana. Versículo... Espera que eu estou no 50. Gênesis 49, versículo 10. Versículo 9, para dar entendimento. Não, tem que ser o 8. Gênesis 49, 8. Diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Até aqui. Quem é Judá? Judá é um dos 12 filhos de Jacó. Esses 12 filhos, eles foram os patriarcas do povo de Israel, as 12 tribos. Quem é que veio da tribo de Judá? Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Essa profecia se cumpriu de maneira espetacular. Como que Deus... Aqui eu tenho já uma datação boa, 1500 anos antes, estou arredondando, 1500 anos antes, 1600 anos antes, Deus consegue dizer de que tribo que viria o Messias. Da tribo de Judá, porque Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. E Jacó faz essa profecia: Judá, de ti não se arredará o cetro, e não se apartará o legislador. Quem é que carrega o cetro? Quem é o legislador? Jesus Cristo. A profecia se cumpriu 100%. E aí a história continua. Jacó morre, ele é embalsamado pelas técnicas egípcias, os seus ossos são guardados, José morre, não, Jacó é enterrado, aí o seu filho José governa sobre o Egito, José morre, e aí o que acontece? Uma parte do povo egípcio se rebela contra o faraó e toma o poder numa guerra civil. Esse povo que tomou o poder odiava o povo judeu. E aí os judeus são feitos escravos. E passam-se 400 anos. Ou 5 gerações. Curioso o seguinte: houve uma profecia em Gênesis avisando: a tua descendência será peregrina em terra estranha e será escrava por 400 anos, por 5 gerações. Também profetizado. E aí o que acontece? Levanta um faraó que resolve matar todos os meninos, porque o povo estava crescendo muito. Só que as parteiras hebreias tiveram temor de Deus e não matavam as crianças. Até que nasceu um menino muito formoso, que a sua mãe, chamada Joquebede, ela cuidou desse menino. Só que chegou um momento que não tinha mais como manter ele escondido. Aí colocou ele num cesto no rio Nilo e jogou o cesto rio abaixo. E a sua irmã Miriam foi acompanhando o cesto. Pela providência divina, a filha de Faraó estava tomando banho no rio e viu o cesto. E o menino era formoso, era um menino muito lindo. Quando ela pegou o menino, ela falou: vai chamar Moisés. Por quê? Moisés quer dizer, das águas foi tirado. E aí Miriam
chega perto e eles olham o menino, sabem que ele é hebreu. Por quê? Porque ele é circuncidado. O egípcio não circuncidava, o hebreu circuncidava. Aí a Miriam chega e fala, olha, eu sei onde é que tem uma mãe de leite pro menino. Tudo providência de Deus. Aí o que acontece? A filha de Faraó fala, então manda ela sustentar o menino, que quando ele estiver bom, eu vou criar ele. E Moisés é educado em toda a ciência do Egito. Até que com 40 anos de idade, ele vê um soldado maltratando um hebreu. E como Moisés foi treinado nas artes de guerra, ele mata o soldado. No dia seguinte, 2 hebreus estão discutindo. E ele intervém. Aí um dos hebreus fala, por que você vai me matar que nem matou o soldado? O que acontece? Moisés passa a ser inimigo do Estado e réu de morte. Aí ele foge. E por 40 anos ele fica na casa de Jetro, onde ele conhece sua esposa chamada Zípora, cuidando de ovelha, o príncipe do Egito atrás de ovelhas. Um homem extremamente capacitado. Só que passados 40 anos, quando ele está com 80 anos, ele vai atrás de uma ovelha e a sarça pega fogo. E o grande eu sou se apresenta a ele e chama ele como libertador. E aí acontecem todos os eventos do Êxodo, o povo é tirado, aí acontece a aliança mosaica, que é a lei de Moisés. Dentro da lei de Moisés, Josué vai ser o descendente, vai tomar a terra prometida, vai passar a época dos juízes. Vão passar 400 anos. Aí vem o grande profeta Samuel. E nos dias de Samuel, o povo pede um rei. Aí Deus levanta Saul. Saul é reprovado. Tirando Saul, quem vem? Davi. E Davi escreveu boa parte dos Salmos. Ele foi inspirado e escreveu boa parte dos livros dos Salmos. E por que que os Salmos são importantes? Talvez seja o livro bíblico, junto com o profeta Isaías e com o profeta Zacarias, que tenha mais referência sobre o Messias. Quando que os Salmos foram escritos? Em torno do ano 1000 antes de Cristo, há 3.000 anos atrás. E olha que interessante o que os Salmos falam sobre Jesus. Vamos abrir. Salmo número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais do caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. De quem o Salmo está falando? Jesus Cristo, o nosso rei. Os reis da terra se levantaram para matar o ungido. Jesus chega e fala, Deus fala dos céus: tu és meu filho. Em cumprimento profético ao Salmo 2, escrito 1000 anos antes. Agora veja que interessante, esse salmo se cumpriu parcialmente. Por quê? Porque em outros textos nós sabemos que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai estabelecer um reino sobre a terra. E vai reinar sobre as nações. E nós, os salvos, reinaremos juntamente com ele.
Pergunto, se a primeira parte do Salmo se cumpriu com 100% de precisão, dá para mim ter expectativa que Jesus vai voltar e vai estabelecer o reino? A resposta é sim. Porque não existe profecia dada por Deus que não se cumpra. Só que o livro dos Salmos continua. Salmo 16. Tomar um gole de água. Versículo 10. Diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja que interessante, santo aí está com S maiúsculo. O que está falando aqui? Inferno aqui é o reino dos mortos, tá? É a palavra Hades. É uma palavra de tradução muito grande, entendeu? Então o que o salmista está falando? Que Jesus não permaneceria morto. E que o corpo dele não se corromperia na sepultura. 1000 anos depois, Jesus é morto na cruz, é colocado num túmulo por José de Arimateia, 3 dias depois ressuscita. E é visto por mais de 500 pessoas antes de ascender aos céus. Cumpriu ou não cumpriu? Amém? Só que olha que interessante. Na época do cumprimento dessa profecia, antes dela se cumprir, eles tinham dificuldade de entender que Jesus ia morrer e ressuscitar. Aí depois Jesus explica tudo isso que se cumpriu em cima dele. Amém? Aí vamos a mais um salmo, Salmo 45. Versículo 2. Diz assim: versículo 1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou dos seus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. O que a Bíblia fala? Que Jesus era um pregador cheio de graça. E ele, inclusive, foi feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que nós temos salvação em Jesus Cristo? Porque ele, assim que morreu, entrou no Santo dos Santos, lá no céu. E ele intercede por nós diante de Deus, pelos nossos pecados. Entendeu? Agora, enquanto ele peregrinou aqui na terra, a graça de Deus, que a salvação, todos os ensinos, saíram da boca dele. Esse salmo se cumpriu, 100%. Ele não é muito citado, esse salmo. Mas os judeus têm uma expectativa messiânica em cima desse salmo aqui. Vamos a mais um salmo, Salmo 68. Mais uma profecia. Versículo 18. Diz assim: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Tem até uma pausa, sei lá. Quem é o Deus que é a nossa salvação? Jesus Cristo. Que Efésios, capítulo 2, versículo 20, fala? Que ele subiu ao alto e que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que homens que ele deu dons? A igreja. Até hoje nós vemos na igreja do Senhor dons sendo manifestados. Nas mais variadas formas. E por que isso aconteceu? Que Jesus subiu ao alto, ele está sentado no seu trono nos céus, reinando à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, só que ele tem uma igreja, que é o seu corpo aqui na terra. E quando nós nos reunimos assim, ele está presente.
Quando você vem ao culto, algo sobrenatural está acontecendo na sua vida. Você não está cumprindo regra religiosa. Você está vindo adorar a Deus e usufruir da presença real de Deus. O Criador do universo está aqui. Esse é o grande benefício do culto. Por que as pessoas faltam em culto? Porque não tem esse entendimento. Opa, Jesus vai estar lá. É por causa disso, falta de entendimento. Mas o que acontece? Além dele estar presente, ele nos agraciou com dons das mais variadas formas. Cumpriu ou não cumpriu? Um povo zeloso de boas obras. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho. Salmo 69. Versículo 21. Eu li nessas palavras esse salmo. Diz assim: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Aonde se cumpriu essa profecia? Na cruz de Cristo. A Bíblia nos mostra, na descrição do Evangelho de Mateus, que deram fel a beber para ele. Fel é uma bebida amarga, expliquei isso nas palavras. E deram vinagre para ele beber. De maneira espetacular. Por que cumpriu? Porque foi um decreto de Deus e na sua providência. Deus providenciou tudo. Até um bando de soldado romano com vinho junto. Ele providenciou, estava tudo lá. Isso é uma coisa que às vezes nós temos dificuldade de entender. Tudo, 100%, está nas mãos do Senhor. Confia nele e descansa. Ele é Deus, ele é bom, ele é o Todo-Poderoso. A sua vontade, boa, perfeita e agradável, sempre se cumpre. Se eu estou passando por um problema, eu tenho que entender que aquele problema está debaixo do absoluto controle de Deus. E que ele é poderoso para transformar coisas ruins em resultados bons. Só que eu vou passar por provas, eu vou passar por lutas. Porque é nas lutas que o meu caráter é forjado. Amém? Quer mais luta que você ser crucificado? Alguém quer trocar? Nossa vidinha de playboy pela crucificação? Desculpe o peso da palavra, mas perto do que Jesus passou, nós somos tudo playboy. Não chega nem aos pés o nosso sofrimento. Se alguém quiser trocar, pena que não tem jeito, né? Tinha que ser o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Salmo 110. Salmos são maravilhosos. Só que assim, provavelmente os Salmos vai ser um dos últimos livros que eu vou pregar aqui na igreja. Porque é extremamente difícil. É poesia hebraica. Vou dar um exemplo, abrir um parênteses na palavra. Não é muito correto, mas eu vou fazer. Por exemplo, igrejas que defendem dança na igreja. O que eles usam? Salmo 150, louvai a Deus com dança. É isso que eles usam. Porque no Novo Testamento não existe ministério de dança. Qual é o problema disso? É literatura hebraica. E literatura hebraica tem o hábito seguinte, de falar duas características de uma coisa para expressar uma verdade. Então primeiro fala, louvai a Deus com adufes, louvai a Deus com símbolo. Aí a poesia continua e fecha, louvai a Deus com dança. O que está mostrando? A completude das atitudes de louvor para louvar a Deus, não está mandando dançar. Imagina o irmão Arão e o irmão Moisés fazendo uma dancinha. Que coisa linda, irmão Moisés. Entende? Por isso que Salmo é difícil. Vocês estão vendo que eu estou interpretando só o versículo. Não estou nem tocando no resto. E estou interpretando com base no Novo Testamento, em Jesus. Mas Deus vai dar graça, nós vamos avançar, nós vamos aprender mais e nós vamos usufruir do livro dos Salmos ainda. Esperamos estar vivos para isso. Amém? Amém? Vamos lá, Salmo 110, versículo 1. Diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Olha que interessante. Aqui Davi está falando de Jesus.
E esse salmo se cumpriu numa passagem espetacular. Jesus está no templo, ensinando, e aí eles vêm fazer uma pergunta para pegar Jesus num crime. Aí Jesus falou, olha, eu respondo para vocês, mas antes vocês vão me responder uma pergunta. Por que que Davi chama o seu descendente de Senhor? Que é o que está nesse salmo. Tinha que ser ao contrário, o descendente tem que chamar o antepassado de Senhor. E eles não souberam responder. Aí Jesus falou, então também não respondo a pergunta de vocês. Por que que Davi chama o descendente dele de Senhor? Porque Jesus tinha que vir da linhagem de Davi, ele é a raiz de Davi, ele tem a chave de Davi na mão, e ele é o Messias, por isso que Davi chama ele de Senhor. Entendeu? Se cumpriu espetacularmente. Só que quando o salmista escreveu aqui, ele não tinha entendimento completo do que ele estava escrevendo. E iriam se passar 1000 anos até... Gente, 1000 anos, o Brasil tem 500. Iam se passar 1000 anos até se cumprir essa profecia. E se cumpriu de maneira espetacular, registrado por Mateus. Letra preta no papel branco. Amém? Vamos mais um pouquinho. Salmo 118. Versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Veja que interessante, em Mateus 21, Jesus fala isso. Jesus fala que a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem é a pedra? É ele, Jesus. Quem são os edificadores? Os líderes judaicos. O que o salmista falou? Que Jesus seria rejeitado e, em contrapartida, muitos também seriam rejeitados. Porém, ele seria o fundamento dos salvos da igreja. E ele vem e confirma essa profecia falando, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou o fundamento. Novamente registrada no Evangelho de Mateus. Nós estudamos isso junto. Mais uma profecia, Salmo 132. Vai ser a última no livro dos Salmos. Versículo 11. Passei. Diz assim: o Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela, do fruto do teu ventre, porém sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu te hei de ensinar, também os teus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Entenda, foi dada uma profecia para Davi. Vou parafrasear. Não faltará descendente teu no teu trono. Só que olha que interessante, de maneira perpétua, eterna. Como que essa profecia se cumpre? Essa profecia se cumpre com o descendente de Davi, chamado Jesus Cristo, reinando pelos séculos dos séculos, pela eternidade afora. Cumpriu ou não cumpriu? 100%. Interessante, né? E até quando Israel passou por dificuldades, Deus foi fiel a essa profecia. Quando o reino se dividiu, depois da morte de Salomão, seu filho Roboão ficou com 2 tribos, montando o reino de Judá no sul, capital Jerusalém, e um homem chamado Jeroboão I ficou com 10 tribos, montando o reino de Israel, capital em Samaria. Mas nunca faltou descendente em Judá. Até que Jesus veio, hoje já está assentado no trono, e no futuro, na sua volta, o trono de Davi vai ser colocado em Jerusalém. Jesus vai reinar sobre a terra através desse trono. E olha que interessante, Davi vai ser corregente, e nós vamos ser corregentes, juntamente com o Senhor. Essa é a promessa da volta de Jesus. Amém? Aí o que acontece? Encerramos Salmos. Vários profetas falam de Jesus, mas o profeta que mais falou de Jesus é Isaías.
E ele traz profecias espetaculares. Isaías é o profeta, Moisés é o escritor mais respeitado dentre os judeus. E Isaías é o profeta mais considerado. Olha que interessante, vamos lá agora um pouco à frente. Livro de Isaías, capítulo 2. Você vai passar por Provérbios e já vai chegar, vai passar por Cantares, já vai chegar em Isaías. São 3 livros à frente. Isaías 2, versículo 3. Diz assim. Vamos ler o versículo 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Eu pergunto, aqui está falando de quem? De Jesus e do seu reino. Eu pergunto, em algum momento da história essa profecia se cumpriu? Não. Você conhece algum ponto que ninguém aprendeu mais a guerra, que transformou a enxada a lança em enxadão, em pá? Você viu algum momento da história de Jerusalém saiu a perfeita lei do Senhor e todos os povos indo para Jerusalém? Isso nunca aconteceu. Quando vai acontecer? No milênio, na volta de Jesus. Nós entendemos, na linha teológica da nossa igreja, que essa profecia, da mesma maneira que as outras se cumpriram 100%, nós entendemos que no futuro ela vai se cumprir 100%. Amém? Isso é uma esperança para nós. Imagina um mundo perfeito, sem ação demoníaca, o pecado sendo punido no mesmo dia, nós glorificados junto com Jesus, face a face com o Senhor, sem essa carcaça velha do pecado, que nos atrapalha tanto. Entendeu? É maravilhoso isso que vai acontecer. Profecia de Isaías. Por que é importante você entender? É uma linha teológica. Se as outras profecias se cumpriram literalmente, e eu interpretei elas literalmente, sem figuras, eu vou interpretar literalmente as que não se cumpriram. Essa é a nossa esperança. Entender é fácil. Mas tem mais profecias de Isaías. Isaías 7. Vamos avançar mais um pouquinho. Isaías 7. Versículo 14. Põe água para mim. Diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. De quem que a profecia está falando? De Jesus. Quando ela se cumpriu? Quando Jesus foi concebido no ventre de Maria. Nós acabamos de ler a profecia em Mateus. Se chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Olha que interessante. No mesmo livro, uma profecia literal que não se cumpriu, e uma profecia que se cumpriu literalmente, 100%. Amém? Essa é a força. Veja, entenda uma coisa. 1/3 do Antigo Testamento é profecia. O único livro santo, sagrado do mundo, que coloca a sua credibilidade em jogo, prevendo o futuro de maneira antecipada, através da profecia, é a Bíblia. O Alcorão não tem profecia, os livros hindus não têm profecia, o budismo não tem profecia, somente a Bíblia tem profecia, que se cumpriram de maneira espetacular. Isso a turma aí fora não sabe. Entendeu?
Tem gente que, olha, eu não creio em Jesus, mas eu tenho que concordar que se cumpriu. Tem gente que fala assim. Pelo menos é coerente. Vamos seguir mais um pouquinho. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Versículo 1 primeiro. Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Que profecia que é essa? Jesus foi criado em Nazaré. Nazaré fica onde? Na terra de Zebulon e Naphtali, Galiléia dos gentios. Ele era conhecido, entre outros nomes, como Galileu. Cumpriu ou não cumpriu? 100%. O povo que andava em trevas viu grande luz, 100%. Escrito 780 anos antes. É mole ou quer mais? Quer ver que interessante? Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse menino? Jesus Cristo. Nasceu ou não nasceu? Legal, né? Profecia bíblica é lindo. Seguindo, Isaías capítulo 11. Versículo 1. Olha que legal. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quem é essa pessoa que o Espírito repairou sobre ele? Jesus Cristo. Quem é Jessé, o pai de Davi? Jesus tinha que vir da família de Davi, cumprindo a profecia. Cumpriu ou não cumpriu? Legal, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Isaías, capítulo 28. Hoje nós vamos gastar sandália na Bíblia. Glória a Deus por isso. Isaías 28, 16. Ó que bacana. E portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Quem é essa pedra? Jesus Cristo. Aonde a gente vê essa profecia firmada? Lucas 23. Está firmada lá. Olha na referência da sua Bíblia, está lá, Lucas 23. Não é que eu sei de cor, é que eu sei ler aqui do lado. Entendeu? Quando você for pregador, use a sabedoria da igreja. Aliás, irmãos, colocar uma coisa para que justiça seja feita. Essa palavra não é de minha autoria. O conteúdo dela foi retirado da Bíblia de Estudo Thompson. Que está lá o tema, o Cristo da profecia. Eu só estou dissertando em cima dela. Mas estou usando o trabalho desse maravilhoso irmão que viveu há mais de 100 anos. Essa é a obra da igreja. E vocês vão utilizar o meu trabalho. E outros pregadores vão me ouvir na internet e vão usar o trabalho. Por isso que é importante honrar esses irmãos queridos que já passaram por nós. Amém? Amém. Coitado do irmão Maurício, se tivesse que preparar tudo isso. Ia levar 6 meses. Não, 6 meses não, mas gastaria um tempo. Vamos lá. Isaías, já li o 28:16. Vamos lá, Isaías 42:1. Eu gosto de dar crédito à palavra porque a gente honra a igreja, entendeu? E mantém o pregador humilde. Senão vocês vão começar a ter uma ideia acima do que eu sou. Na verdade, eu sou um pregador bem mediano. O detalhe é que eu copio bem, entendeu? Só isso. Mas é bem na média, bem, com muita coisa para aprender. Então vamos lá, Isaías 42, versículo 1. Diz assim:
Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Quem é esse servo aqui? Jesus Cristo. Quando se cumpriu essa profecia? Mateus 12, batismo de Jesus. Entendeu? Se cumpriu ali. Também está na referência, Ário. Dá uma olhada lá, Mateus 12. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Isaías 53. O capítulo que todo judeu incrédulo quer tirar da Bíblia. Isaías 53. Versículo 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que figura que é essa? Jesus Cristo crucificado, o mais desprezado entre os homens. Quem deu crédito à pregação dele? Muitos incrédulos na época de Jesus. Até hoje tem. Se cumpriu de maneira espetacular. Ele levou sobre si as transgressões. Entendeu? Esse talvez é o capítulo mais importante do livro de Isaías. Mostrando de maneira precisa o que aconteceu com Jesus, de maneira espetacular. Inquestionável. Eu lembro que uma vez eu estava no metrô de São Paulo e vi 2 menininhos judeu ortodoxo. E quando eu olhei aqueles 2 menininhos, a primeira coisa que chamou a atenção, eles não eram o lixo da nossa sociedade. Era gente decente, vestidinho certinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Não é esse lixo, sabe? Escarçudo, não sei o quê. Em que o comunismo transformou a nossa sociedade. Onde cada um pensa que pode fazer o que quiser. Eles eram gente, porque eles são o povo de Deus da antiga aliança. E eu lembro que quando eu vi aqueles meninos, me deu um amor e eu não aguentei. Eu falei, preciso falar alguma coisa para eles. E fiquei esperando. Aí o metrô parou, eu ia sair. Eu parei na frente dele, porque eles não podem conversar muito com o gentio. Aí eu cheguei para eles e eu falei, leia Isaías capítulo 53, tá bom? E deu um sorriso para os 2. E saí. O que aconteceu eu não sei. Já pensou que barato? Chegar lá na eternidade, bater nas costas. Ô tio. Opa, quem é? Lembra de mim? Não lembro. Pô, eu era um daqueles meninos que você mandou ler Isaías 53, fui salvo. Já pensou que legal? Deus tem poder para salvar assim? Tem. Se salvou você, salva eles também. Da mesma maneira. Entendeu? Vamos seguir mais um pouquinho. Isaías 59. Versículo 16. Olha que interessante. Esse também não é muito falado. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, pois vestiu-se de justiça como uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, cobriu-se de zelo como de um manto. De quem que está falando aqui? Jesus é o autor da salvação. Ele é que gerou tudo isso, ele fez isso sem a participação de homem nenhum. Tudo isso vem dele. Toda a consumação da salvação está nele. Amém? Vamos mais um pouquinho.
Isaías 61, versículo 1. Olha que interessante, isso aqui se cumpriu de maneira espetacular. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. O que aconteceu aqui? Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus está numa sinagoga na Galileia. Ele é chamado a pregar. Dão na mão dele o livro do profeta Isaías. Ele abre nessa passagem e lê e fala: hoje se cumpriu essa passagem. O povo entende que ele estava falando dele mesmo. O que o povo faz? Passa a mão em Jesus e leva para um penhasco, para jogar do penhasco. O que a Bíblia fala? Que ele, através do seu poder, passou pelo povo. E não tocaram nele. Imagina que povo amável, iam jogar do penhasco. Gente boa demais. Mas vou falar uma coisa, hein? Se eu e você, antes de nascer de novo, tivesse lá, a gente ia ser o primeiro a empurrar. Não se esqueça disso. Sem a graça de Deus, nós somos desesperados pecadores, inimigos de Deus. Odiamos a Deus. Mas, pastor, eu gosto tanto de Deus, já é sinal que a graça está agindo na sua vida. Amém? Vamos mais um pouquinho. Isaías 63. Versículo 1 também. Não, acho que eu anotei errado. Esse aqui não tem nada a ver. Vamos avançar para não perder tempo. Vamos agora para o livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Vamos virando a Bíblia. Você vai chegar perto do final do Antigo Testamento. Se você chegou em Mateus, em Marcos, você volta. É 2 livros antes, profeta Zacarias. Senão vai ficar muito longa a pregação. Zacarias capítulo 6. O ano aqui é em torno de 530 a.C. Zacarias 6, versículo 12 diz assim: e fala-lhe dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos dizendo, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote do seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Primeiro detalhe, olha no versículo 12, Renovo, está tudo em letra maiúscula, caixa alta. O que é? É um dos nomes de Deus, quando você vê com essa grafia na nossa Bíblia. Então esse renovo aqui é Jesus Cristo. Aonde que a gente vê o cumprimento dessa profecia? A parte dela, Efésios capítulo 2, versículo 20. Que ele edificou a igreja, tal, se cumpriu. Grave esse nome, Renovo, vai aparecer de novo no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 9. Versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumento, jumentinho, filho de jumenta. Quando se cumpriu isso aí? Mateus 21, entrada triunfal em Jerusalém. Jesus pobre, até o jumentinho era emprestado. Isso aqui se cumpriu espetacularmente em Jesus. Foi o único lugar do Novo Testamento que Jesus aceita ser chamado de rei. Só aqui. Segundo a minha conta, num sábado, 5 dias antes da sua crucificação. Entendeu? Foi o que aconteceu aqui. Vamos lá, Zacarias capítulo 11. Vira uma página aí, os capítulos de Zacarias são curtos. Versículo 12. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. E passaram o meu salário, e pesaram o meu salário,
30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro. Esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Quando se cumpriu essa profecia? Mateus 27. Jesus é vendido para Judas. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Olha que interessante. Judas arrependido joga as moedas no templo e eles usam a moeda para comprar o campo do oleiro. Olha que interessante. Quem comprou o campo do oleiro foi a pior espécie de homens ímpios, que foi a turma que crucificou Jesus. Mesmo assim, Deus não liga se é ímpio ou se não é ímpio. A vontade dele se cumpre. Ele usa a vontade corrompida deles para cumprir a profecia de 600 anos antes. Isso nos leva, gente, daqui eu tiro o ensino seguinte. Você pergunta, Deus, como que esse governante ímpio está aí? A Bíblia nos ensina em Romanos que todo governante, toda autoridade é colocada por Deus. Até ruim. Isso é bíblico. O problema é que se Deus colocou uma autoridade ruim, é juízo. Por que Deus traz juízo sobre o povo? Porque tem coisa errada. Isso explica muita coisa no nosso país, que aconteceu no passado. Juízo. Entendeu? O povo idólatra, sexólatra, ímpio, desonesto, corrupto. Deus vem e julga. Entendeu? Só que veja que interessante. Deus usa homens ímpios para cumprir sua vontade. O que Atos fala? Pilatos, Herodes e os sacerdotes mataram o Filho de Deus para cumprir a profecia. Duas verdades bíblicas. Soberania de Deus sempre se cumpre. Segunda verdade, o homem é responsável. Legal, né? Só que é muita coisa para comer 1,5 kg de cérebro. Mas é a vontade de Deus. Isso nos ajuda em momentos difíceis, tá? Isso nos ajuda. Vamos mais um pouquinho. Zacarias capítulo 12. Estamos já caminhando para o fim, tá? Versículo 10. Diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os que habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o planto em Jerusalém. Até aqui. Gente, essa profecia não se cumpriu. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, fala que na vinda do Senhor, todo Israel será salvo. E é o cumprimento dessa profecia aqui. Ela vai se cumprir no futuro. Que acontece na grande tribulação. Vai haver uma grande mortandade de judeus. Alguns teólogos fazem conta, eu já vi alguns estudos aí, ainda preciso estudar um pouco mais, então o que eu estou falando é extraoficial. Mas tem teólogo, estou repassando como eu estudei. Mas pode ser que eu aprimore esse ensino. Mas que em torno de 90% dos judeus vão morrer na tribulação. E por que isso vai acontecer? Olha que interessante. Um dos motivos que ajuda a entender. Capítulo 12 de Zacarias, versículo 3, diz assim: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo povo da terra. Essa profecia também não se cumpriu plenamente. Então o que nós entendemos? Uma das coisas que vai acontecer na tribulação é que Jerusalém vai ser cercada de exércitos. Provavelmente no Vale de Meguido, onde vai acontecer uma batalha épica. A batalha do Armagedon. E quando ela estiver prestes a ser destruída, Jesus, juntamente conosco, vai vir nas nuvens, montado em cavalos brancos. Nós vamos destruir todo mundo. O anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo. E Satanás vai ser preso por 1000 anos. E aí começa o milênio.
Ah, irmão, como é que você sabe que isso aí vai se cumprir? Mesmo princípio, se as outras profecias do livro se cumpriram literalmente, a que ainda não se cumpriu vai se cumprir literalmente. Quer ver uma profecia que tem em Zacarias? Zacarias 13, versículo 6. Olha que interessante. Diz assim: e se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Até aqui. Quem é que teve as mãos feridas na casa dos seus amigos, entre o seu povo? Jesus. O que Jesus fala nos evangelhos? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele avisa isso. Quando? No Getsemane. Quando Pedro, Tiago e João estão dormindo, não conseguiram viajar em oração, Jesus fala o cumprimento dessa profecia. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Livro do profeta Zacarias. Cumpriu ou não cumpriu? E aí a última profecia, Zacarias capítulo 14. Diz assim, versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia e nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Até aqui. Amém? Que profecia que é essa? O milênio. Entendeu? O livro de Zacarias fala que quando o Senhor Jesus vier, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. O monte vai se fender no meio. Ele vai colocar o pé direito de um lado do monte e o pé esquerdo do outro monte. Diante dele vai se abrir um vale que vai até Meguido. Nesse vale vão estar as nações vivas. É de entendimento meu e de alguns teólogos que aqui vai acontecer o julgamento das nações de Mateus 25, do 31 ao 44, acho. Lembra das ovelhas e dos bodes, nós estudamos juntos. Quando Jesus vier, vai ter povo salvo em corpo carnal. Como salvos, eles vão receber o prêmio de entrar no milênio. O resto do povo vai ser lançado no inferno. Fazer companhia do falso profeta e do anticristo. Entendeu? Mas o que nós entendemos? Dando um resumo. Agora vamos chegar no nosso tempo. Chega de profecia anterior. Nós entendemos que estamos vivendo o princípio das dores de parto. Entendemos que os selos, parte deles estão abertos. Aí vai vir o julgamento das trombetas. Já estamos vendo alguns avisos das trombetas. Na 7ª trombeta acontece o arrebatamento. Nós vamos tudo lá para o céu. Bodas do Cordeiro, festa no céu. Aqui na terra, julgamento das taças, destrói tudo. Só que enquanto a terra está sendo julgada, a gente vai ser salva. Passou as bodas do Cordeiro, organizou tudo aqui na terra, o anticristo levanta, batalha do Armagedon, a gente vem junto com Jesus, destrói o anticristo. Bota Satanás preso, anticristo falso profeta do lago de fogo, inicia o milênio, cumprindo essa profecia. Quem é que vai estar lá no milênio? Glória a Deus, eu e você, em corpo glorificado. Entendeu? Provavelmente num corpo muito parecido com o que Jesus teve e com o que Adão teve quando foi criado. Provavelmente nós seremos jovens adultos, João. Imagina, eu e você. Amém? Coisa linda. E ó, falar uma coisa bonita para você. Eu vou saber que é a Ariadne, eu vou saber que é Claudoíra, eu vou saber que é Jomar, vai saber que é João. Entendeu?
Nós vamos estar lá conscientes e vamos glorificar a Deus pela obra de salvação na nossa vida. Mas, pastor, e os condenados? O Apocalipse explica. Durante o juízo, os salvos falam, justos e verdadeiros são seus juízos. Nós vamos compreender de uma forma que nós não compreendemos hoje. Mas nós vamos saber coisas que nós não sabemos. E com certeza nós vamos concordar com Deus. Justos e verdadeiros são seus juízos. Amém? Qual que é meu papel hoje? Correr a jornada que está diante de mim. Com a confiança que todas as profecias que se cumprirem em Jesus garantem que tudo isso vai se cumprir. Deus é um Deus fiel, é o Todo-Poderoso. Nada escapa do seu absoluto controle. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por tua profecia, obrigado pela confiança e fé que o Senhor coloca em nosso coração. A minha oração nessa noite, Senhor, é que nós não nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas ao contrário, que possamos ser fervorosos de espírito, intensos em servi-lo, que o Senhor venha com a tua graça capacitadora e que possamos viver uma vida cristã abundante e vitoriosa. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.